Edifícios tombados pelo patrimônio histórico obedecem a regulamentações específicas para reformas. Confira agora o que deve ser observado nestes casos. O tombamento de um imóvel é um ato administrativo realizado pelo poder público com o objetivo de preservar bens de valor histórico e cultural. O instrumento do tombamento ele foi previsto e é regulamentado no Decreto-Lei número 25, que é de 1937. Essa é uma norma que tem validade para todas as unidades da Federação. Em Minas Gerais, há cerca de 3.700 imóveis tombados e quase 700 deles estão em Belo Horizonte. Há necessidade que o bem seja portador de algum atributo relevante para a sociedade brasileira. Esse atributo pode ser, por exemplo, de antiguidade, um bem que tenha 200, 300 anos. Pode ser um atributo de raridade, ou seja, um bem que existe somente um ou existem poucos. Pode ser um atributo arquitetônico, por exemplo, uma obra projetada por Oscar Niemeyer. O edifício Niemeyer foi projetado no início da década de 50 pelo mestre da arquitetura brasileira Oscar Niemeyer. 20 anos mais tarde, ele foi tombado pelo patrimônio histórico e cultural do município de Belo Horizonte. Suas curvas sinuosas, inspiradas nas montanhas de Minas, revelam um dos mais belos cartões postais da cidade. O edifício Niemeyer tem proteção especial em áreas específicas. As partes mais significativas e que têm que ser efetivamente preservadas e conservadas como tal são as fachadas, ou seja, toda a edificação, a volumetria da edificação, ou seja, a forma, o desenho dessa edificação e as áreas comuns. Apesar de ser um imóvel particular, o valor simbólico para a coletividade é o que justificou o tombamento do prédio. Porque, na verdade, a propriedade privada só se legitima se ela cumprir a sua função social. E a função social, ela diz respeito também à preservação dos interesses culturais. Mas se hoje ele é valorizado como um bem cultural, o edifício Niemeyer já foi alvo de uma disputa judicial e correu o risco de nem mesmo existir. Ao elevar a obra, em final de 54, o prédio teve uma interrupção nas suas obras por motivo de uma ação pública impetrada sobre a alegação de que no entorno da Praça da Liberdade só se poderiam haver prédios públicos. Tramitou-se todas as instâncias de justiça e isso ficou, a última instância foi dada a sentença final, favorável, obviamente, à dona Lúcia Machado. Um livro edificado que guarda em suas páginas uma história coletiva e, ao mesmo tempo, muito particular para este morador. Foi no final da década de 70, o Dr. Tancredo, meu tio, perguntando para o meu pai por um apartamento nesse entorno da Praça da Liberdade, e papai informou ele que havia um prédio à venda aqui um apartamento à venda aqui no prédio. A partir daí, esse prédio ficou conhecido como o Prédio do Tancredo. Com mais de meio século de vida, as marcas do tempo já são visíveis, exigindo uma restauração. A gente já observa, por fora que eles têm problemas sérios de reboco, eles têm problemas sérios de infiltração naqueles beirais, que formam aquelas pequenas lajes nas janelas, tem problema de desprendimento do revestimento, que é uma espécie de um ladrilho hidráulico, foi feito especificamente para o edifício. Restaurar nos dias atuais um prédio construído na década de 50 exige interação com a modernidade, um desafio para os condôminos. O Niemeyer, na sua visão fantástica, resolveu deixar o prédio todo aberto. Hoje, um dos problemas sérios que nós passamos por ele é a segurança. Como o patrimônio vai permitir, para efeito de segurança, a gente nos cercar. Eu vejo hoje aí casas tombadas, cercadas por blindex, cercas que não comprometem a visão externa do imóvel.
Proprietários de imóveis tombados podem ser beneficiados com incentivo fiscal para realizar a manutenção. Os proprietários eles podem fazer jus à isenção de IPTU. Então, o que é a isenção de IPTU? Ele não recebe o imposto, ele não paga o imposto naquele ano, mas ele reverte, né, aquele valor para conservar, para ajudar na conservação da edificação. Há também um programa especial da Fundação de Cultura da Prefeitura de Belo Horizonte, o Adote um Bem Cultural. Nele, empreendedores podem promover a restauração e a conservação e fazer a propaganda de sua empresa nas fachadas da edificação durante a obra, como está sendo feito no IAPI, conjunto de prédios localizado na região noroeste de Belo Horizonte. De acordo com a entidade responsável pela restauração do prédio na Praça da Liberdade, o projeto está na fase de captação de recursos junto à iniciativa privada. O passo seguinte será a reforma.